Olá, turma, boa noite. Tô aqui gravando mais um vídeo, né, pra gente tentar aprender aí mesmo à distância, tá certo? Parece que a gente tem um coleguinha ali atrás, né, o senhor Sapo, que tá observando a nossa aula, né, mas vou deixar ele ali. Turma, eu vou passar do jeito que eu tenho feito nas outras aulas, em algumas aulas que eu tenho gravado vídeo. Eu vou disponibilizar pra vocês um slide. Ele é um slide curtinho, são sete abas, né? 7 folhinhas. E aí, pra gente aprender melhor, pra vocês irem acompanhando esse conteúdo, tá certo? À medida que eu vou falando, vocês vão acompanhando aí com esse material que eu disponibilizei pra vocês, ok? Então, turma, qual é a nossa aula de hoje, professora? Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Inglesa do século XVII, tá certo? E o que é essa Revolução Inglesa do século XVII? Gente, a Revolução Inglesa, ela é uma das primeiras revoluções burguesas que vão acontecer. Na verdade, ela é a primeira, certo? Revolução burguesa. E aí, vocês me perguntam se eu estivesse em sala de aula, né? Vocês iriam me perguntar assim, tá bom, professora, você disse que a Revolução Inglesa foi uma das primeiras revoluções burguesas, mas o que é uma revolução burguesa? Turma, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Nesse período, século XV, século XVI, século XVII, a gente vai estar vivenciando o poder divino dos reis, né? Tem-se nesse momento uma ideia de que o poder dos reis, ele é um poder dado por Deus. Se ele é dado por Deus, que é o Todo-Poderoso, esse poder não pode ser contestado, não é isso? Que as pessoas vão acreditar? Então, as pessoas têm um temor perante a figura de um rei. O rei, ele governa de forma magistral, ele manda em tudo. Ele é absoluto. A gente está vivendo aí nesse momento o absolutismo monárquico, né? E aí a sociedade, ela tem esse rei no topo, depois vem a nobreza. Só, gente, que vai começar a surgir uma classe nova, uma classe econômica nova, que é uma classe que não tem título, certo? Não é chamado de lorde, nem de barão, nada disso, mas que ela é uma classe que, através do comércio e das plantações, da venda, ela foi enriquecendo, foi ficando poderosa no sentido financeiro, mas não tinha qualquer representação no governo, certo? Então, o que é que vai ser essas revoluções burguesas? Vão ser levantes, vão ser tentativas e muitas vezes vão dar certo, elas vão dar certo, essas tentativas, da burguesia tomar o poder para si, se tornar mais poderosa no sentido político, certo? Então, vamos para o primeiro slide. No primeiro slide, eu faço a seguinte pergunta. Revolução Inglesa no século XVII. O que foi? Primeiro pontinho. Foi uma revolução burguesa. Acho que vocês já entenderam o que é uma revolução burguesa. E o segundo pontinho está dizendo o seguinte: processo de transformação política iniciada ainda no século XVII, que levou a burguesia a controlar o poder na Inglaterra através do parlamento. Turma, vocês sabem que lá na Inglaterra o rei reina, a rainha reina, né? O rei ou a rainha, eles reinam, mas eles não governam, né? Quem governa é o primeiro-ministro, que é a figura ali, chefe do parlamento, certo? Então, foi justamente esse processo da Revolução Inglesa que instituiu um parlamento forte, um parlamento que ele passou a ser mais forte do que o próprio poder do rei. O parlamento passou a ser mais forte do que o rei, tá certo? Então, é isso que nós vamos contar nessa aula, certo? Então, essa revolução inglesa, ela tem duas fases.
A primeira fase é a revolução chamada de Revolução Puritana e a segunda fase é a Revolução Gloriosa. E agora a gente vai entender tudo como foi que aconteceu com calma, certo? Turma, tudo que a gente vai aprender em história, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? E aí eu até indico um filme para vocês que está disponível no Netflix, que é o filme sobre a Rainha Elizabeth I. Elizabeth, a época de ouro, certo? A Elizabeth foi uma princesa, uma rainha, né? Que ela tem um título muito curioso, que ela é chamada de a Rainha Virgem. Por quê? Como é que sabiam, professora? Gente, ela era conhecida dessa forma porque ela nunca teve filhos, ela nunca casou, certo? Então ela era conhecida Elizabeth, a Rainha Virgem. A Elizabeth foi uma rainha bastante competente, né? Ela era uma rainha que ela não perseguia, tipo assim, no governo dela, ela prometeu que não ia perseguir os católicos, certo? Ela era puritana, ela era mais inclinada para o puritanismo. E o que é isso? Gente, é como se fossem, de uma forma bem simplista, a Inglaterra ela era bastante dividida entre católicos e puritanos, né? Os católicos, eles eram chamados de anglicanos, né? Vamos dizer assim. E nós tínhamos os puritanos, que eram como se fossem os evangélicos lá da Inglaterra, certo? Então, o que foi que a Elizabeth fez? Ela não perseguia, certo? Ela não perseguia os católicos, né? Ela foi mais tranquila em relação a isso, né? E aí, o que acontece? Como ela é a rainha virgem, ela morre sem deixar descendentes. E aí é que a gente vai ter o fim da dinastia Tudor, com a morte da Elizabeth I. E aí nós vamos ter o início da dinastia Stuart, certo? Que vai ser comandada primeiramente pelo Jaime I. Depois do Jaime I, nós vamos ter o Carlos I. Quando começa o governo do Carlos I, vai ser um governo recheado de confusão. Por quê? Porque o Carlos I, ele é muito católico, certo? Ele já começa aí a perseguir os protestantes, os puritanos. Ele começa a perseguir, certo? E ele não se dá bem com o parlamento, porque ele é muito autoritário, ele tem aquela ideia de que ele é o rei, daquele direito divino dos reis, então ele não respeita o parlamento. Tanto é que ele fecha o parlamento, ele não quer nem saber, ele fecha o parlamento. E aí, o que acontece? Eu até coloquei ali, né? Imposição de práticas anglicanas aos puritanos. Ele quer obrigar os puritanos a serem anglicanos, que é o nome dado à Igreja Católica lá da Inglaterra, certo? E aí, o que acontece? Já pensou se vocês fossem obrigados a mudar de religião? Vocês iam gostar? Não, né? Então, imagina a insatisfação do parlamento e das pessoas em relação a esse rei, né? E para completar a situação, os impostos naquela época estavam exacerbados. Aí o que acontece? Em 1640, o nosso amigo, o Carlos I, ele vai precisar convocar o parlamento novamente para ele poder ser autorizado a começar uma guerra com a Escócia, e ele precisa aumentar ainda mais os impostos. Daí, em pouco tempo, vai começar uma guerra civil dentro da Inglaterra. O que é uma guerra civil, professora? É quando a guerra ela não acontece em um país contra o outro, mas sim é uma guerra dentro do próprio país. E quem eram os envolvidos nessa guerra? De um lado, nós vamos ter os chamados cavalheiros, eu coloquei tudo esquematizadinho aí para vocês. Nós vamos ter os chamados cavalheiros, que é o exército
que vai estar ali do lado do Carlos I para defender ele, certo? E vai acompanhar, vai apoiar o Carlos I, a aristocracia, que é essa nobreza, esse pessoal que depende mais do rei, certo? Os católicos e os anglicanos. Turma, é porque esse tema, ele puxa muito assuntos que estão mais para trás, certo? Que vocês já viram. É porque aqui, na verdade a gente viu no ano passado esse assunto. É porque o quê? Na Inglaterra nós tínhamos os católicos e nós tínhamos os anglicanos. Era mais ou menos o mesmo catolicismo, mas é porque teve uma briga do pai da Elizabeth, certo? Ele queria casar-se. Eu não vou contar essa história agora, tá certo? Então ele criou uma igreja para ele poder ter o poder dessa igreja. E ele criou a igreja anglicana, muito semelhante ali à igreja católica, tá certo? Mas só para fazer esse parêntese. Então, nós tínhamos de um lado os cavalheiros, capitaneados pelo Carlos I, certo? E quem estava apoiando ele é a aristocracia, os católicos e os anglicanos. Do outro lado, que não aceitou essa questão de aumentar impostos, não aceitou esse autoritarismo do Carlos I, nós tínhamos quem? Um exército que ele foi formado e que ele foi apelidado de cabeças redondas. É até paradoxal, né? Toda cabeça, acho que é meio que redonda. Mas vamos aqui. Por que eles eram chamados assim? Porque eles tinham um corte de cabelo em que a cabeça em formato de cuia. Aí a cabeça ficava mais redondinha, por isso que eles eram chamados de cabeça redondas. Eles eram capitaneados por um senhor chamado Oliver Cromwell, certo? E aí, junto nessa parte da revolução, nós tínhamos a burguesia, que queria tomar o poder, nós tínhamos os puritanos, certo? Que eram os protestantes, que estavam sendo perseguidos por esse rei católico, então eles não queriam isso. Nós tínhamos os presbiterianos e nós tínhamos os Digers e os Leverds. Gente, os Digers e os Leverds, eles eram meio que a ala mais radical aí eles queriam mesmo mudar a sociedade toda, fazer reforma agrária. Eles eram os mais radicais e também eu acho que os mais empobrecidos, né? Que queriam ter mais poder, que queriam votar, que queriam ter acesso a terras, mas não tinham, certo? Então vai haver essa guerra civil dentro da Inglaterra. E quem é que vai ganhar a guerra, gente? Muito bem, quem vai ganhar a guerra são os cabeças redondas, certo? E aí, quando eles ganham a guerra, eles vão implantar uma república. Rapaz, vai tudo mudar, esse negócio de absolutismo não dá certo, vamos fazer um governo mais democrático, vamos instaurar uma república. E essa república, ela foi liderada pelo Cromwell, certo? Ela vai ser uma república que ela vai ter como uma das características o puritanismo, certo? Quem vai estar à frente do governo vão ser os puritanos, certo? Agora o jogo mudou. Os católicos era que perseguiam os puritanos? Pois agora quem tá mandando aí na situação são os puritanos, certo? E aí o que vai acontecer com Carlos I? Uma coisa inédita. A cabeça dele vai ser degolada, tá certo? Vão prender o Carlos I e vão arrancar a cabeça do Carlos I. Isso vai deixar a sociedade de todo mundo ali europeu, quando souber dessa notícia, todo mundo vai ficar estarrecido, certo? Porque, nossa, a cabeça... tinha muito essa questão da pena de morte na antiguidade, aí na Idade Moderna também, durante a Revolução Francesa houve muito isso, mas, nossa, arrancar a cabeça de um nobre, de um rei, isso era algo inédito, certo? Então ele foi decapitado.
A Câmara dos Comuns, ou seja, essa ala ali da burguesia, vai assumir o poder, tá certo? A burguesia vai assumir o poder. E aí vai acontecer o quê, gente? É muito difícil o ser humano lidar com o poder, porque ele começa a extrapolar os seus limites. E foi isso que aconteceu com Cromwell. Ele começou a governar assim em forma de república, mas em 1653 ele instaurou uma ditadura, certo? Ele dissolveu ali o parlamento, porque ele entrou para que o parlamento funcionasse, não era isso? E o Carlos I foi decapitado porque não respeitava o parlamento, não era isso? Pois muito bem, pois o Cromwell entrou no poder e dissolveu o parlamento. Foi isso que aconteceu. Mas ele fez uma coisa muito legal para a Inglaterra. Ele publicou os Atos de Navegação de 1650. Por esses atos de navegação, ficava determinado que quem poderia comercializar, quem poderia andar ali em um determinado território do mar da Inglaterra seriam navios ingleses, certo? E aí acabou que ele protegeu o seu comércio, porque eram os ingleses que iam fazer as trocas comerciais, né? E aí eles iam muito mais exportar do que importar, né? Então acabou que isso favoreceu muito ali a burguesia, fortaleceu muito a burguesia inglesa, tá certo? Ele fez isso, essa coisa muito positiva. Mas o que que acontece, gente? Ele ainda se manteve no poder, mas envelheceu, certo? E acabou morrendo, certo? Quando ele morreu, quem assumiu o governo, né, foi o filho dele, o Richard. Só que o Richard, ele não conseguiu, ele não era assim articulado como o pai, ele não tinha tanta força política como o pai, e ele foi deposto, certo? Ele foi deposto, ele foi tirado do poder, e aí a nobreza inglesa pegou o filho do Carlos I, chamado de Carlos II, porque as pessoas na época eram muito criativas para colocar nome em filho, certo? Então, o Carlos II, filho do Carlos I, ele foi nomeado rei novamente. Esse momento é chamado de restauração monárquica. Acaba que nós vamos ter novamente uma monarquia aí na Inglaterra, tá certo? O Carlos II, ele governa normal, né? Claro que sendo um rei absolutista. Aí nós vamos ter, depois do Carlos I, o filho dele, o Jaime II, certo? E aí, o Jaime II, ele já vai pesar um pouquinho na dose, porque ele vai ser muito autoritário, certo? E aí, o que que vai acontecer? Aí é que nós vamos ter a última fase da Revolução, que é intitulada de Revolução Gloriosa, tá certo? Que vai acontecer de 1688 a 1689. O que é essa Revolução Gloriosa? Gente, a Revolução Gloriosa só foi o seguinte: o Jaime II, ele continuava sendo muito autoritário, não respeitava muito o parlamento, e aí a própria burguesia, né, e os nobres, eles entraram em contato com Guilherme de Orange, certo? Com Guilherme de Orange, e aí disseram o seguinte, meio que fizeram um acordo: olha, Guilherme, você vai assumir o poder na Inglaterra, mas você vai ter que respeitar a Constituição. Você quer que a gente te apoie? Meio que isso, gente. Claro que não aconteceu tal qual eu tô falando, né? É uma ideia para simplificar, certo? E meio que por um acordo, o Guilherme de Orange, ele vai se tornar o rei da Inglaterra, mas ele vai ser uma figura ilustrativa. Ele vai ter os benefícios de ser rei, todo o luxo do rei, certo? Mas quem vai governar mesmo será o parlamento, tá certo? E agora a Inglaterra vai ter um novo regime político, que é a monarquia
parlamentarista constitucional. O que isso quer dizer? Que na Inglaterra nós vamos ter a partir de agora uma monarquia, mas essa monarquia vai obedecer o parlamento e a Constituição, tá certo? E aí, essa instituição do parlamento, ela ficou instituída pela Declaração de Direitos, Bill of Rights. Eu falei um pouquinho errado. Bill of Rights, parece. Eu esqueci a pronúncia em inglês, eu peço perdão, certo? Depois, posteriormente, eu falo para vocês, gravo um novo vídeo falando. E nós temos também os atos de tolerância, a assinatura dos atos de tolerância, que é mais ou menos no sentido de que não vai haver mais tanta perseguição, não é para haver perseguição de católicos em relação a protestantes, nem de protestantes em relação a católicos. Cada um vai poder exercer a sua religião, né, respeitando uns aos outros, certo? Então, turma, eu tentei explicar da forma mais simples possível. Esse é o assunto de Revolução Inglesa. A Revolução, certo? Que durou um bom tempo. É marcada por 2 fases, não é isso? É marcada por 2 fases. E vai acabar instituindo o parlamentarismo, certo? O parlamentarismo lá na Inglaterra. Por isso que hoje nós temos a Rainha Elizabeth, ela reina, é uma figura que é um símbolo da Inglaterra, mas ela não governa de fato. Quem governa é o primeiro-ministro e o parlamento, tá certo? Espero que tenham gostado, um grande abraço para vocês. Estudem, viu?